Oi pessoal, estou aqui para falar um pouco de expansão de consciência, despertar, um pouco de configuração da realidade, mudança de paradigma. E eu quero começar conversando com as pessoas sobre o nosso lado emocional. O que são as nossas emoções? Porque a gente não fala de emoções. A gente é guiado, é dominado pelas nossas emoções, todos nós temos isso. Por mais que uma pessoa se diga altamente controlada, que tem inteligência emocional, em algum momento ela se sente levada pelas emoções. E se a gente parar para pensar que as emoções têm a ver com a resposta biológica, fisiológica para um pensamento nosso, tem a ver com os nossos hormônios, com os neurotransmissores, você começa a analisar que tem muita coisa aí que é interessante de ser entendida, de ser pesquisada, de ser estruturada. Então, no fundo, assim, tudo que a gente experiencia, tudo que a gente vive, na verdade, são interpretações do nosso cérebro. Porque é como se o ser humano fosse uma interface, o corpo humano. E tem entradas de informação. As entradas, como tem USB no computador, você pode colocar um cabo, um CD, um pendrive. As nossas entradas são os nossos 5 sentidos. A visão, o olfato, a audição, o paladar, o tato. Porque, na verdade, a informação entra pelos nossos sentidos, vai para o nosso cérebro, que é interpretada. É uma informação eletromagnética, é uma energia que é interpretada pelo nosso cérebro e cria a nossa sensação do que nós estamos vendo, a sensação de sólido. Então, o filme Matrix, por exemplo, ele é muito mais real do que a gente pode imaginar. Porque tudo que a gente vive e acontece é experienciado na nossa mente, pela nossa mente. É a consciência que está experienciando essa realidade e é criada através da nossa mente. Então é como se a gente está aqui, um avatar, um corpo humano, que é o objeto que nós vamos capturar essas informações, é interpretado pela nossa mente e é vivenciado. Porque o que nos interessa é o que a gente sente. Você não compra um carro lindo, maravilhoso, perfeito, conversível para poder andar nesse carro. E o carro em si, você compra a sensação de andar num carro conversível, que seja a sensação das pessoas te admirarem, a sensação da velocidade do vento no rosto. Mas tudo que nos interessa, que faz sentido para a gente, que traz a felicidade, é uma sensação. São sentimentos. E é tão interessante que o ser humano não fala de sentimento. A gente não é motivado a discutir sobre os sentimentos, sobre as emoções. A gente faz de conta que esse assunto não existe. É como se, olha, a gente não sabe como funciona esse sistema, eu não sei controlar, vamos ignorar. E o próprio sistema educacional faz isso com a gente. A gente vai para as exatas, vai estudar físicas, matemáticas, e não tem nenhuma matéria, por exemplo, para lidar com a raiva. Não tem nenhuma matéria para entender como é que eu lido com a inveja. Por que isso? E tudo tem um porquê. Tem muito mais a ver com o funcionamento dessa interface. E essa interface ela tem a ver com essa configuração energética, com a configuração biológica. Está nesse meio os nossos neurotransmissores, os nossos hormônios. Entender como isso funciona é entender essa própria interface para poder controlar ela. Porque o que a gente tem que parar é de ser controlado pela essa interface, que é o nosso corpo humano, o nosso cérebro. É interessante que o ser humano, no desenvolvimento dele, do nosso cérebro, a gente tem 3 cérebros. Tem um cérebro primitivo, que é o chamado cérebro reptiliano, que ele é responsável pelas funções primárias do ser humano, que são necessárias à sobrevivência. É a função de segurança, a gente precisa de segurança, a sexualidade de reprodução, a alimentação, e nisso gera todas as nossas necessidades básicas. E esse cérebro predomina nos outros, porque primeiro precisa existir. Então o corpo, essa interface é muito inteligente. Já vem com um programa pré-pronto, que é para poder se manter. Então a gente tem que olhar realmente isso aqui como um computador. E já tem programas que vêm de fábrica rodando, que é nosso cérebro primitivo, nosso cérebro reptiliano. Só que a gente precisa entender como ele funciona, deixar que ele trabalhe, mas não pode ser dominado por ele. Porque principalmente o princípio de funcionamento desse cérebro reptiliano é buscar prazer e fugir da dor. Então as nossas experiências que a gente tem desde criança são registradas na nossa mente. Isso vai para o subconsciente. Principalmente as experiências que são negativas, que geram dor, são registradas de forma que no subconsciente, que é nosso piloto automático ali para cuidar da nossa preservação,
age e cria padrões de comportamento de acordo com o que viu que seria mais saudável para si. E esses comportamentos, na verdade, muitas vezes podem ser comportamentos de autossabotagem. Se você vivencia uma situação onde você teve dor, o seu cérebro interpreta aquela informação, olha, tal situação me gera dor. E você passa a ter medo daquilo. O medo, ele é um sentimento que nos serve para fugir da dor, para evitar o sofrimento, para buscar um caminho melhor. Só que a gente chegou num ponto que a gente é dominado pelo medo. A gente deixa de fazer as coisas pelo medo e está tudo no subconsciente, no piloto automático, que é o segundo cérebro ali, o cérebro emocional. Só que é um cérebro, é uma parte ali que a gente é totalmente, para nós, é uma coisa inacessível. A gente não sabe por que, de repente, você toma decisões que quando você olha, por que eu tomei tal decisão? Por que eu fiz tal coisa? É como se existisse alguém nos controlando, que é o nosso subconsciente, e você fala, por que eu tomei essa decisão estúpida, essa ação estúpida? É porque existe esse programa de fundo no subconsciente, que na verdade a informação chega, a experiência é registrada, a experiência X gerou tal coisa, prazer ou dor, é registrado ali, vai para o subconsciente e aquilo ali vira um padrão, vira uma crença. E nós somos dominados por isso. Tem o nosso cérebro, o terceiro córtex pré-frontal, que é essa parte onde a gente raciocina, a gente toma as decisões lógicas, onde a gente escolhe o nosso destino, escolhe as nossas coisas, e que a gente usa esse raciocínio lógico para trabalhar, para pensar, para decidir. Só que a maior parte do tempo, mais de 90% do tempo, a gente age inconscientemente por esse programa que está lá no subconsciente, que tem muito mais a ver com nossas emoções. Então, elas simplesmente ditam o nosso comportamento. E o que está no fundo ali, comandando as nossas emoções, está no subconsciente. A gente simplesmente não acessa. Eu consegui chegar em uma certa altura do campeonato, que eu consegui uma técnica que dá para a gente acessar. Quando a gente entra no estado de onda teta, a gente consegue acessar o subconsciente e entender o que é crença, quais são as crenças que realmente estão preponderando ali, que estão dominando a nossa mente e que criam a nossa realidade. Eu tive problemas na minha vida, como todo mundo, em que eu percebia quais eram as minhas crenças que me limitavam, que não me permitiam ser uma pessoa melhor, que não me permitiam sair do sofrimento, que me criaram situações desagradáveis, só que eu não conseguia sair daquilo. E foi num profundo processo de introspecção, de busca, de pesquisa bibliográfica, e um processo interno, de busca mesmo interior, um processo espiritual, mas também científico, que eu cheguei num ponto de entender um pouco mais essa nossa parte, esse cérebro emocional. E eu venho trazer para as pessoas aqui esperança. Meu objetivo aqui é trazer um pouco das minhas experiências, das minhas vivências e do conhecimento que eu tive buscando isso para mim e a minha perspectiva da realidade. Então, quem se sentir afim com a forma como eu expresso, seja muito bem-vindo. Eu espero contribuir para que as pessoas também tenham esse processo de uma forma mais amena, que não precise buscar tanta informação tão longe quanto eu tive e que não gaste tanto tempo quanto eu gastei.